Salve, salve, viajantes! Está começando o Vênus Investiga. No episódio de hoje vamos falar do caso Nardoni, que ganhou repercussão pelo assassinato de Isabella Nardoni e culminou na prisão de seu pai e madrasta. Em março de 2008, Isabella Nardoni foi encontrada morta depois de ter sido jogada do 6º andar de um prédio. À época, Isabella tinha 5 anos e passava o final de semana na casa do pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Ana Carolina Jatobá. Além disso, na noite do crime também estavam presentes seus irmãos paternos. Ainda que sem confissão por parte de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, eles foram condenados por homicídio doloso qualificado. O pai, com o agravante de parentesco da vítima, teve sua pena definida em 31 anos, 1 mês e 10 dias. Já Ana Carolina Jatobá teve a sua pena definida em 26 anos e 8 meses por crime hediondo. Quem irá nos ajudar a contar esse caso é o jornalista investigativo e especialista em segurança pública, César Galvão. César Galvão é jornalista e se especializou em coberturas relacionadas à violência e à segurança pública. Trabalhou em rádios e fez parte do Grupo Globo por mais de 30 anos. É repórter, comunicador e especialista no caso. Bom, César, conta pra gente um pouco da sua experiência com o caso. Bom, no dia que aconteceu era um domingo. Eu estava de folga, porque o repórter faz plantão. Essa é a parte difícil do jornalismo, fazer plantão. Naquele domingo eu estava de folga e aí eu vi no noticiário, eram 6h30, 7 horas da noite, quando surgiu a primeira informação. E sempre causa assim, um impacto para o repórter, porque você vê, poxa, a menina caiu do 6º andar, até então ela tinha caído do 6º andar, num prédio de classe média, e os pais estavam juntos, pai, padrasta e madrasta. Então você já começa a imaginar, isso vai dar muito o que falar, vamos ter que entrar nesse caso. Não deu outra, no dia seguinte de manhã eu já fui chamado e já me mandaram a começar a fazer o acompanhamento. Naquele momento já havia uma pequena suspeita de que a menina não havia só caído. Há uma diferença entre a queda e um empurrão, ou uma pessoa lançada de uma certa altura. Quando a pessoa se joga, ela cai na vertical, reto. E quando a pessoa é jogada ou empurrada, ela progride, faz um efeito parabólico, que os peritos dizem. Então ali já tinha a primeira suspeita, de que a menina teria sido jogada e não caiu. A gente no primeiro dia, claro, a gente foi atrás de detalhes, né? O que aconteceu, quem atendeu a ocorrência foi um policial militar. Curiosamente, esse policial militar se matou. Sério? Porque ele foi investigado por atentado violento ao pudor contra a criança. Isso quase foi usado pela defesa na época também, mas não chegou a ser usado. Se estranhou muito o comportamento do Alexandre Nardoni na porta do prédio. Ele não ficava perto da menina, ele ficava perto do policial. Como se ele estivesse querendo convencer o policial de que havia um assaltante dentro do apartamento. E não havia. Mas ele tentava passar essa informação para o policial para induzir a polícia a fazer uma busca no prédio, porque a filha dele teria sido, segundo ele, morta por assaltantes, que tinham entrado no apartamento enquanto a família estava fora. Só que essa primeira impressão, essa primeira tentativa de se demonstrar ali um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi caindo por terra por causa da investigação. Porque na investigação a polícia já começou a suspeitar que não era simplesmente um assalto, um roubo. Porque tem uma lógica, o roubo, quando o ladrão entra numa casa, primeiro que ele não tem a chave, na maioria das vezes. Segundo, que ele não vai se preocupar em limpar o chão, em procurar objetos e guardar tudo direitinho, deixar tudo organizado. E não vai saber, por exemplo, onde tem uma tesoura na casa. Isso, lá para frente a gente vai voltar a esses detalhes, porque tem uma lógica isso. E foi essa lógica que acabou na condenação do casal. E a Isabella caiu da janela que dava pro lado da rua. Da rua, no gramado, no jardim do prédio. Inclusive o porteiro tomou um baita de um susto, né? Porque ele estava na guarita, a menina caiu, mas caiu em cima de um gramado. Ela poderia ter caído na calçada, mas caiu em cima do gramado. Até isso se acha que foi proposital, porque na hora de lançar a menina, teria avaliado que o ferimento na menina seria muito menor, caindo num gramado do que numa calçada. E o porteiro,
se desesperou, ligou para o 90. Depois eles chegaram a dizer que ele também tinha sido negligente, porque teria deixado um ladrão entrar no prédio, que não aconteceu. E a partir daí se começou a investigar o que aconteceu com a Isabela. A imprensa inteira passou a acompanhar junto com a polícia. O distrito policial, o 9º distrito policial do Carandiru, que ficou encarregado dessa investigação, não foi chamado o departamento de homicídios, porque tem uma regra que o homicídios entra ou não entra. Quando é um assassinato sem autoria conhecida e quando não socorrem a vítima. O DHPP só entra nesse caso. Naquele caso da Isabela, ela foi socorrida. Ela foi colocada numa ambulância e tentaram até levá-la para o hospital. Então ela estava com vida. Por isso que a investigação ficou com a delegacia da área, que era o 9º DP, do Carandiru. No segundo dia, a família já foi depor. Já chamaram a família, chamaram o porteiro, chamaram os funcionários do prédio e chamaram o casal para depor. E ali já começou a se levantar uma certa suspeita de que talvez não tivesse sido só um acidente, que a menina não teria condições de fazer tudo o que ela fez e cair como ela caiu, porque tudo indicava que ela tinha caído de pé. Para ela cair de pé, ela teria que se pendurar na janela ao contrário, não pular de frente. E ela também não teria a capacidade rápida ali de, em poucos minutos, cortar uma tela e passar por ela. Ter esse discernimento de fazer tudo isso para causar a própria morte. Então começou a se investigar até chegar a maior suspeita de que o casal teria matado a menina. Tem muita diferença, muita incongruência nos depoimentos a respeito da ordem cronológica disso, né? E é exatamente essa diferença que faz uma história ou outra ser sustentada ou não na hora do julgamento, né? Quais são os principais fatos, assim, que diferem? A ordem cronológica começa no supermercado, quando aparece a imagem do casal com as crianças no supermercado. Você vê que as crianças estavam brincando normalmente, andando ali pelo mercado, o casal sai do mercado, vai para casa, para o carro no estacionamento do prédio, e aí começa a inconsistência. Porque na defesa mesmo, durante o julgamento, a defesa usou que o casal não teria condições de fazer tudo aquilo em 12 minutos. Mas havia condição de um ladrão entrar no apartamento em 12 minutos, roubar algo, procurar algo e matar a menina. A perícia tecnicamente conseguiu provar que isso era impossível. Primeiro porque não se achou vestígio nenhum de uma pessoa alheia, estranha à família. Não havia digitais, não havia pegadas, não havia marca nenhuma. Segundo, o tempo que a família levou para acessar o apartamento. Isso foi importantíssimo na investigação. Só que isso aconteceu só no fim da investigação. E a primeira suspeita que surgiu para a polícia de que o casal, ou principalmente o pai, estava envolvido, é porque os policiais e os peritos perceberam uma marca da rede, da tela de proteção, na camisa. E encontraram 3 pegadas do Alexandre Nardoni no quarto, inclusive 2 delas em cima da cama. Porque eles vieram da rua. Ele não teve a preocupação de tirar o sapato para subir na cama. Ele disse que subiu correndo porque queria saber o que tinha acontecido com a filha. Queria ver, estava olhando para baixo. Mas segundo a polícia, na verdade ele subiu para lançar a menina. Aí começam as inconsistências. Naquela época eu acompanhava o que os investigadores e os delegados do 9º DP fizeram. E que eles faziam, eles ouviam o casal, ouviam separadamente ela, que falava que não tinha acontecido, que não estava presente, que ficou no carro enquanto o Alexandre Nardoni levava a menina primeiro no colo, porque ela estaria dormindo no colo. E ele não, ele falava que subiu com a família, e que entre a chegada no prédio e a chegada no apartamento foram 12 minutos. A defesa usou esse tempo. Desculpa te interromper, mas ela disse que ficou no carro por qual motivo? Porque eram 2 crianças, né? Ela já tinha outro filho também. Sim. Então, os 2 estavam dormindo. Então, o pai teria pego a Isabela e levado no colo. E voltaria para buscá-los. Com o que havia no supermercado também, que tinham comprado no supermercado. Nessa época, enquanto a polícia investigava, eu, como repórter mais tarimbado nesse assunto, nos crimes, eu fui buscar também opiniões externas à investigação. Isso é feito por repórteres que, quando você tem fonte, quando você pode confiar nas fontes, quando você tem fontes que vão te dizer a impressão delas como especialistas no assunto. Por isso que eu não vou revelar quem me deu essa dica. Mas uma fonte logo no começo falou: César, a investigação está indo bem, mas se eu fosse os delegados responsáveis por ela, eu faria a cronometragem. Eu cronometraria do momento em que o carro chegou
até o momento em que o porteiro ouviu a menina cair. Foram 11 minutos e meio. Aí você começa a pensar, o que se faz em 11 minutos e meio? O casal chega com o carro, estaciona na garagem. O Alexandre pega a Isabela no colo. Ela está pesada porque está dormindo. Quando a criança dorme, ela fica mais pesada. Você vai até o elevador. Você não sabe se o elevador está parado no térreo ou se ele está lá no último andar. Você tem que chamar o elevador. Aí você entra no elevador, vai até a porta, pega a chave, abre, entra no apartamento e aí coloca a menina para dormir e desce. Esses 11 minutos e meio viram um tempo muito pequeno para acontecer tudo isso. E o que a investigação acabou depois, fazendo a cronometragem, descobriu? Que ele realmente subiu com a menina, se encontrou vestígios de sangue no carro, isso a perícia só revelou no julgamento, se encontrou vestígios de sangue no encosto do banco do motorista, no lado da cadeirinha e no chão. Quer dizer, ela já tinha sido ferida dentro do carro, provavelmente por um objeto que pode ser um anel, uma ferramenta, alguma coisa que alguém bateu na cabeça dela. Essa menina sobe, no apartamento tinha pingos de sangue. A polícia e a perícia principalmente acreditam que ela tenha sido chacoalhada por tomar uma bronca ou coisa parecida, porque havia sinais de que alguns hematomas, órgãos estavam fora do lugar, que também podem ter sido provocados pela queda. Aí a pessoa vai lá e joga a menina, acha a tesoura, corta a tela e joga a menina pela janela. Pensem agora, foi o que os peritos fizeram, se fosse um ladrão realmente. Nesse intervalo que o Alexandre deixou a menina no prédio e disse que desceu para buscar o restante da família, foram 11 minutos e meio. Em 11 minutos e meio, um ladrão entra... Foram outros 11 minutos? Não, os 12 mesmo? São dele. Os 12 são que ele fala que subiu, demorou para subir. Na contagem inversa dele, deixando a Isabela e descendo para buscar o restante da família, são 11 minutos e meio. Nesses 11 minutos e meio, daria tempo de um ladrão entrar sem arrombar a porta, matar a menina, limpar, encontrar uma fralda e um outro pano, limpar o sangue, lavar esses panos, colocar o balde no tanque, encontrar uma tesoura numa casa que não é dele, cortar a tela, jogar a menina, limpar todos os vestígios, sair e trancar a porta. É possível. Além disso, esse tempo, eu não sei se eu entendi a matemática exata, mas assim, se são 11 minutos e meio da entrada deles do prédio, é isso, né? Não, os 12 minutos a defesa usava que eles levaram para subir com a família inteira. A perícia começou a suspeitar porque ele fala que depois ele deixou a Isabela primeiro e depois desceu para buscar o restante da família. E essa descida e a volta com a família teriam levado 11 minutos e meio. Ah, entendi. Então, nesses 11 minutos e meio, o ladrão teria que ter feito tudo isso. Eu, por exemplo, sei onde tem uma tesoura na minha casa. Foi o que um perito me falou e que o delegado também me falou. Vocês sabem onde tem uma tesoura na tua casa, na casa de vocês. Agora o ladrão não sabe onde tem uma tesoura na minha casa, ele teria que procurar. E o ladrão, que ladrão é esse que teria cuidado de limpar todos os vestígios? De limpar o chão, onde tinha respingos de sangue. Esses respingos foram encontrados porque, embora tenham sido lavados, eles usam luminol. Esse reagente que deixa onde tem partículas de ferro, porque o sangue tem ferro. Onde tem partículas de ferro fica azul. Então eles usaram luminol nos panos e no chão. E encontraram os vestígios de sangue. Aí o ladrão tem que lavar o chão, limpar o chão, lavar os panos, colocar o balde no tanque, guardar a tesoura, porque a tesoura foi guardada, ela não foi encontrada jogada. Só que antes disso, cortar a tela e lançar a menina e fechar a porta. Tecnicamente, segundo as fontes que eu fui consultar, falavam, olha, se a cronometragem não der um tempo muito maior do que esses 12 minutos que a defesa usa, é porque não entrou ladrão nenhum lá. O crime foi cometido em família. E no final da investigação, quando foi feita a reconstituição, os peritos foram muito felizes com isso. Porque eles levaram uma boneca do tamanho e do peso da Isabela, conseguiram levar a camiseta manchada com a tela de proteção, que provavelmente colocou o peito para baixo para ver o que tinha acontecido. E era uma camisa clara. Era uma camiseta clara, as pegadas no quarto, em cima da cama. A perícia juntou tudo isso e cronometrou. E na cronometragem,
a cronometragem mostra que não é impossível você ter um ladrão que faça tudo isso em 11 minutos e meio. Sim. Foi o que colocou eles na cena do crime. Mesmo assim, o Alexandre e a Ana Jatobá até hoje negam a participação. Eles não confessaram. O que mais te chamou a atenção no caso, como um todo? O que te chocou mais? Fazia muito tempo que eu não via uma repercussão tão grande de um caso de assassinato. Eu já cobri muitos casos de assassinatos, mas geralmente envolvendo adultos, né? Vítimas adultas. Mas quando a vítima é uma criança, logo se descobre ali que tem um envolvimento dos pais ou do pai da madrasta, isso choca realmente, porque assim como boa parte da sociedade se chocou, o repórter também tem filhos, né? Então você acaba se impressionando nesse lado. Foi, poxa, quem tem coragem de matar uma criança e ainda jogar pela janela o próprio filho? E aí a sociedade reagiu, né? Virou uma repercussão tremenda. As emissoras de TV, de rádio passaram a cobrir. Eu acho até que houve algo um pouco mais de excesso nessa cobertura, porque se interrompiam programações para mostrar que um perito foi até a casa, ou a polícia foi até a casa. Surgiam informações que ninguém conseguia provar. Por exemplo, num dos dias da cobertura, surgiu uma informação de que o ladrão teria entrado pelos fundos do prédio. Então o repórter, no meu caso, eu acabava trabalhando com a informação e com a contra-informação. Porque eu tinha que apurar o que estava acontecendo durante o dia, na investigação, conversar com fontes externas à investigação e ainda tentar confirmar ou desmentir esse tipo de informação que acabava virando boato. E que também teria invadido uma obra. Sim, né? Pela obra mesmo. Ah, pela obra. Por uma obra, porque tinha uma porta entreaberta na obra, que dava exatamente para o muro de trás do prédio. Só que assim, ouviram o pedreiro, o mestre de obras, foram conversar com ele e falou, não teve roubo nenhum aqui, não teve furto nenhum, não teve nem invasão, assim, aparentemente não teve invasão, tudo o que eu deixei aqui ficou. Sim. Mas naquele momento já tinham criado um terceiro personagem, Sim. que seria um ladrão que pulou o muro do prédio pela obra. E é uma situação que se estranha por ser algo assim, que caminho tão específico esse ladrão teria feito, né? Porque ele pulou, não pegou nada da obra, não bateu em nenhuma outra casa, ele foi direto naquele apartamento. Não foi visto por nenhum morador do prédio. Sem nenhum barulho, sem nada. E foi direto para um apartamento. Não levou nada. Não levou nada. Não, e que teria chave para abrir, porque o apartamento estava trancado. Então, assim, a menos que se tivesse aí, para se sustentar uma tese como essa, um inimigo declarado, né? Tem um inimigo declarado. Não tinha também. Não tinha também. É muito comum em prédios de São Paulo, em alguns bairros principalmente, acontecer furtos, invasões. Claro. Tem uma quadrilha de jovens que invade prédios assim, só que eles deixam vestígios, eles passam em frente de câmeras, eles arrombam porta. Tem uma gangue que chama Gangue da Chave de Fenda. Eles arrombam portas grossas, que eles usam chaves de fendas enormes, que eles levam dentro da roupa. Eles entram como se fossem conhecidos de alguém do prédio, passam pela portaria, não pulam. E nesse caso não tinha ninguém. Não tinha ninguém ali estranho aos moradores do prédio. E não tinha nenhum sinal ali que deixasse um vestígio de que alguém que não fosse da família tivesse entrado no apartamento. Uma das linhas de investigação diz que o Alexandre teria jogado a Isabela por pensar que ela já estivesse morta. Exatamente, antes. foi o que a polícia presumiu. Isso se sustenta? O que tem em torno dessa... Não, inicialmente tinha essa informação. A polícia trabalhava com essa informação de que ele teria jogado porque ela achou que ela estivesse morta, porque ela estava desmaiada. Só que quando a primeira equipe de socorro chegou e quando o porteiro se aproximou da menina caída já, viu que ela tinha respiração. Ela tinha o pulso fraco e respiração fraca, mas ela ainda tinha respiração. Então ela foi jogada viva. Isso a perícia comprovou. Os médicos legistas também comprovaram. Até porque quando a mãe chega, a Ana Carolina de Oliveira... Sim. Ela encontra a filha ainda com vida. Né? Bem mal, mas com vida. A chegada da mãe, como que foi o desenrolar dessa situação? E ainda com o Alexandre e a Ana Carolina não sendo nem suspeitos do crime, né? E apoiando ali, dizendo, foi um ladrão e tudo mais. Como é que foi esse desenrolar? No dia que isso aconteceu, eu não estava lá. Os colegas que foram lá, que foram escalados, estavam no plantão, foram lá e presenciaram um momento seguinte a isso.
Mas o que contaram para nós, as próprias autoridades contaram para a gente, é que a Ana Carolina estava no outro compromisso, porque ela tinha deixado a filha com o pai, era o final de semana do pai ficar com ela. Quando ela soube que a menina tinha sido, entre aspas, tinha caído do prédio, ela foi correndo para lá. Quando ela chegou... Ela chega extremamente rápido, Ela né? chegou muito rápido, porque ela morava na Zona Norte também. É. Morava a alguns quilômetros dali. Ela chegou com a informação de que a filha havia caído. Ela não tinha a mínima noção Sim. de que a filha tinha sido vítima de um crime. Uhum. Então, ela se preocupou com a filha. Ela pouco falou ali, segundo os colegas, com o Alexandre. Ela queria saber o que tinha acontecido. E ele falava para ela que tinha entrado um ladrão no apartamento, que achava que tivesse entrado um ladrão. Uhum. E que o ladrão tivesse jogado a filha. Então, inicialmente, a impressão dela foi essa. E ela foi descobrindo que não era bem essa história ao longo da investigação. Uhum. Porque ela também prestou depoimento. Ela também foi ouvida e ela tinha também pessoas que acompanhavam a investigação para saber o rumo que a polícia estava levando. E embora não tenha tido confissão da autoria do crime, o Alexandre e a Ana Carolina apresentaram algum indício de comportamento criminoso? Ele era uma pessoa mais perdida, segundo as autoridades. Ele ficava dizendo que não sabia o que tinha acontecido, que não era ele, insistia na tese do ladrão ter invadido o apartamento, mas ele ficava mais desesperado por ser a filha. E a Ana Jatobá, o comportamento dela era mais, segundo as autoridades, mais seco, mais cético, né? Uhum. Porque ela falava pouco, disse que não sabia o que tinha acontecido, que tinha um bom relacionamento com a Isabela, que tirava fotos com a Isabela para demonstrar esse bom relacionamento, até entregou fotos para a polícia na época, e que não sabia o que tinha acontecido. Negava, inclusive, que tivesse ferido a Isabela no carro. Depois encontraram a mancha de sangue e suspeita-se que ela tenha batido enquanto o marido dirigia. Por conta da posição. Por conta da posição. Porque seria como se fosse um movimento de alguém virar para trás bruscamente e algo bater no rosto da menina. Uhum. Bom, a gente tem muito para falar ainda sobre o caso e sobre como se desenrolou a investigação e o julgamento. Então, a gente vai encerrando por aqui e a gente continua na próxima semana com mais detalhes sobre o caso. Esse caso tem bastante detalhes, né? Uhum. Inclusive sobre a repercussão que deu de forma assim que poucas vezes a gente viu no Brasil. Exato. Bom, quem acompanhou até aqui, a gente volta com mais detalhes sobre o caso e continua acompanhando o Vênus Investiga. No próximo episódio de Vênus Investiga, caso Isabela Nardoni, essa postura dos dois não contarem a mesma história, que seria, olhando de fora, seria o mais óbvio, os dois contarem a mesma história. Mas entre eles também, mesmo nenhum dos dois confessando ou acusando cruzado um ao outro, eles não contam a mesma história. É uma tentativa também de confundir a investigação e não ter uma resposta definitiva? No julgamento, todo mundo tinha expectativa, esperavam que ele assumisse a autoria do assassinato Completamente. e tirasse ela, isentasse ela do crime. Só que o julgamento foi avançando. Geralmente os réus são os últimos a serem ouvidos, se ouve todas as testemunhas. Se eu não me engano, naquela época foram 21 escaladas, ou 22, entre defesa e acusação. Ouviram todas as pessoas, dispensaram as que eles não queriam, e chegou o momento em que eles foram ser interrogados, um por vez.